muito bem-vindo a esse momento. Aqui estamos então para cumprir essa agenda, para realizar essa live com uma convidada muito querida, que também é minha colega de trabalho, né? Hoje posso dizer que minha amiga, a Patrícia, terapeuta, vou estar convidando ela aqui para entrar. Enquanto isso, vai mandando esse link dessa live para outras pessoas, para amigos. Parte da nossa história, faz parte do nosso dia a dia. Então, passe para frente esse link e vamos comemorar esse momento, né, Patrícia? Já está por aí, já entrou. Seja bem-vinda, Patrícia. Que bom te ter por aqui. Boa tarde, sou a Patrícia, terapeuta e trabalho com mulheres ali, com as suas emoções, com as suas dores, né? Para que ela veja de forma segurança, propósito. Eu quero agora, Rosângela, te dar uma oportunidade nessa conversa tão importante. É muito bom te ter por aqui, minha amiga. Eu não sei como é que tá o áudio aí, tá tudo ok? Quem estiver Tá, entrando agora, sinaliza pra gente se o áudio tá bacana, se a imagem tá bem colocada. Fala com a gente aí, participa, porque uma live não pode ser só com duas pessoas, né, Patrícia? Tem que ter essa interação com quem está participando de casa, né? Mas, minha gente linda, eu agradeço a cada um de vocês que já estão aqui conosco, vocês que estão chegando agora. Nós vamos falar, então, sobre algo transformador, completamente transformador na nossa vida, né, Paty? Que é a inteligência emocional e como que essa inteligência emocional nos ajuda na decisão quando nós vamos tomar algumas decisões, né? Sem essa inteligência, a gente acaba entrando por um caminho que na verdade, nos causa mais problema do que solução. Porque nós entramos por um caminho assim de decisões sem clareza. Eu falo porque às vezes até mesmo nos atendimentos, né? Os atendimentos terapêuticos, quantas vezes a queixa da pessoa é: eu agi por impulso. Quando eu vi, eu já tinha feito, né? E tudo isso e outras coisas mais vão falar sobre essa questão de inteligência emocional. Nós estamos vivendo um tempo aí da IA, né? Que é a inteligência artificial, que muitos estão usando e com excelência, a verdade é essa. Uma ferramenta maravilhosa, né? Mas será que nós não temos também que analisar a inteligência emocional? O que seria isso? É o que nós vamos tratar aqui nesta tarde, né? Aí fica a pergunta para você que está participando. Será que em algum momento você se sente travado? Será que em algum momento você se sente impulsivo? Ou, às vezes, não travado, impulsivo, mas, por outro lado, indeciso demais? Porque toda essa oscilação se resolve adquirindo, exercendo essa inteligência emocional, né? Eu já vou te pedindo aí, compartilha essa live com alguém e já vai dizendo pra gente aí o que você pensa quando escuta essa frase, inteligência emocional. O que você entende por isso? Mas, todavia, porém, eu queria que a Patrícia nos desse aí uma pincelada, né, Paty? Fala pra gente um pouquinho, o que seria isso, essa tal de inteligência emocional? Tem como se explicar isso, Patrícia? com certeza, Rosângela. A inteligência emocional, ela é basicamente a capacidade de perceber, entender e lidar com o que a gente sente, mas também com o que as outras pessoas sentem. Não significa que você vai deixar de sentir, mas é aprender o que fazer com o que você sente.
Na inteligência emocional, tem alguns pilares que são importantíssimos, ou Quantos seja, são, Paty? são 5, os Cinco principais. é a base. Tipo assim, se Sim. você entender esses 5, você dá para ter uma vida bacana, equilibrada. Seria isso? Sim, você consegue viver uma vida com mais leveza, né? E com mais segurança. Muito Então, bom. o primeiro pilar, eu vou dizer aqui os 5 principais e depois eu vou dando exemplos para vocês. O primeiro é se conhecer emocionalmente. O que quer dizer se conhecer emocionalmente? É você perceber os seus sentimentos, é você entender o que você está sentindo. E também é você aprender a ter autocontrole. O que quer dizer aprender a ter autocontrole? É você não agir por impulso. É você parar e refletir antes de você tomar qualquer decisão, antes de você falar qualquer coisa. E ter uma motivação interna. A motivação interna é uma força que você tem dentro de você, é uma força que ela vem de dentro. A outra é o desenvolver empatia. Paty, o que seria desenvolver empatia? É quando você se coloca no lugar do outro. Porque muitas vezes, quando a gente está numa situação, a gente tem mania de olhar só para o nosso lado. E não olhar o que o outro sente, o que o outro está passando. Então, a gente precisa desenvolver essa empatia. É saber também olhar para o outro, né? Estar no lugar do outro, se colocar no lugar do outro. E, por último, a quinta são as habilidades sociais, que são a forma como a gente se relaciona com as pessoas. Diante desses principais pilares que eu dei para vocês, eu vou citar um exemplo bem prático que vem acontecendo nos nossos dias a dias e que talvez a gente nem perceba. Um Uhum, exemplo. Sabe quando você está muito irritada e toma uhum. uma decisão na hora da raiva e Quem depois nunca, né, Paty? exatamente direto, né? Você toma uma decisão ali na hora da raiva e depois você se arrepende. Sabe o que isso quer dizer? Que é quando a sua inteligência emocional está muito baixa. Né, Rosângela? Vem o choro, né? A pessoa começa assim a se sentir doída muito facilmente. Qualquer coisa ela se sente atacada, né? Isso aí já realmente é indicação de que está muito baixo. A inteligência emocional está muito pequena, ela precisa ser trabalhada. Tem jeito de trabalhar, Paty? Sim, exatamente. Na terapia a gente trabalhamos, né, Rosângela, a inteligência emocional. E eu agora vou explicar para você quando você está com a inteligência emocional ali funcionando de verdade. Quando Uhum. acontece algo e você está com muita raiva, mas você consegue respirar, se acalmar, pensar melhor e só então depois você decidir, aí sim a sua inteligência emocional está funcionando de verdade. Não é, Rosângela? Isso a gente pode falar por experiência própria, né? Por exemplo, teve um tempo que eu era verdadeira chorona. Eu tive um período da minha vida que eu chorava por qualquer coisa. Qualquer coisa. Teve um período que eu estava lavando vasilha, às vezes, né? E vinha aquele choro, aquela angústia que eu não sabia de onde estava vindo. E eu começava literalmente. A garganta travava e eu ficava, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Chorando por quê? Né? Aí quando a gente começa a fazer, a passar pelo processo terapêutico, a gente começa a identificar as raízes, começa a trabalhar lá atrás, e com esse trabalhar, a gente começa a perceber o que aconteceu, né? E começa a ser fortalecida, né, Patrícia? A gente começa a olhar para trás e perceber onde é que estavam os pontos que geraram as crenças limitantes, e a gente começa a perceber, não, peraí, não mais estou naquele tempo. Eu já não sou mais aquela criança desprotegida, eu já não sou mais aquela criança que dependia das pessoas, que entendia tudo errado. Não, hoje eu sou um adulto completo,
Hoje eu tenho condição de assumir a minha história. Hoje eu tenho condição de arcar com as consequências das minhas escolhas. E assim, aquele apavoramento, aquele medo, aquela necessidade de gritar que está preso lá dentro, ela é curada. Ela é curada. Você começa a enfrentar problemas. E antes você chorava e de repente você começa a olhar tudo com uma leveza extraordinária. Por quê? Porque aquela criança que sofria dentro da gente, ela foi acolhida. Ela conseguiu ter a verdadeira interpretação, entendimento daquilo que ela viveu lá atrás. Por isso ela acaba não precisando mais de engolir o choro. A gente consegue realmente enfrentar com clareza. Isso é tremendo, isso não tem preço, né, Patrícia? É Quem de verdade. nós nunca passou por isso? Eu já passei. Eu acredito que você também. Sim, e várias vezes, porque, como se diz, né, Rosângela, quando a gente está com uma crença, né, que a gente não sabe de onde ela vem, muitas das vezes a gente age ali no calor da emoção, né? Porque Sim, aquilo está gritando dentro da gente e nós temos medo de passar por aquilo que a gente já passou lá atrás e que nos doeu de tal forma. Então, sim. é muito importante que você reconheça de onde vêm os seus sentimentos para você tratar, para que você se liberte dessa prisão que muitas das vezes você está presa dentro de um sentimento, É de como uma algo. gaiola. Exatamente. Patrícia, deixa eu te falar. A Magna Oliveira, obrigada aqui pelo feedback, viu? Está dizendo que o meu áudio está legal, mas o seu está falhando, o seu está ruim. Então, eu queria te propor, se tiver acesso aí, você colocar um fone de ouvido. Talvez isso melhore, não tenho certeza. Mas eu queria agradecer aqui a Vanessa, que está com a gente, Gabriel também entrou, a Magna, né, que já deu esse feedback, muito obrigada mesmo. A Cília está aqui com a gente, que prazer, é minha tutelada. A Magna diz, compaixão, né? O que é isso? Colocar no lugar do outro. Muitas vezes nós precisamos, sim, de exercer a compaixão com o outro e com nós mesmos, não é verdade? Sim. Gabriel está dizendo aqui, parabéns pela live, duas terapeutas espetaculares. Gratidão, Gabriel. Muito obrigada. Doce Arte está dizendo, uau! Obrigada. A Cília, parabéns, cheguei. Gente, é muito bom ter todos vocês aqui, viu? Muito bom mesmo. A nossa mentora está aqui, a Alessandra. Que prazer te ter aqui, Alessandra. É muita gente, Paty, muita gente passando, tá? Rosângela, Parece que a Alessandra está dizendo aqui que agora o seu áudio está bacana, tá bom, tá falhando não, Paty. tá. Então eu vou manter assim, Rosângela. Qualquer coisa, se piorar, eu vou ali, pego o fone e a gente dá continuidade com o fone, É tá porque bom? ela falou que melhorou, então pode ser coisa do início, né? Que às vezes dá mesmo alguma coisinha, um probleminha natural, a internet é cheio disso, né? Instagram, é por aí mesmo. Quero agradecer aqui também a presença da Edjane, que está aqui, ó. Boa tarde, maravilhosas, boa tarde, lindona. Se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, alguma pergunta, pode colocar aí, gente. Dentro das possibilidades, nós vamos estar respondendo. É uma coisa que eu gosto sempre de dizer: nós não somos donos de todo conhecimento, de toda verdade, né? Então, aquilo que estiver ao nosso alcance, nós vamos responder. Aquilo que não estiver no nosso alcance no momento, a gente pesquisa e depois responde em off, tá tudo bem. Não é assim? Mas nós queremos a sua interação, você que está aí participando de casa. Agradecer também, porque, na verdade, quando vocês estão participando dessa live conosco, vocês estão abrindo a sua casa, nos permitindo entrar no seu lugar de conforto, tá? Isso nos alegra muito, nós estamos muito gratas por isso. E a realidade é essa. Não existe, não tem como se fazer live se não tiver alguém para participar. Perde toda a graça, né? Vou fazer uma live, se não tiver pessoas interagindo conosco, é melhor a gente gravar um vídeo e publicar e pronto, não é? Mas não.
Nós queremos ter esse calor, essa participação gostosa, essa troca de experiências, né? Esse aconchego, vamos dizer assim. Porque é muito bom para nós somos muito gratas, tá? Que nós entendemos que você está nos dando o seu tempo, a sua atenção. Gratidão por isso. Amém, Paty? Quer completar mais alguma coisa? Não, eu quero que vocês ficarem à vontade para participar aqui com a gente, que nós vamos estar respondendo as perguntas de vocês, ajudando vocês a identificarem aí o que vocês vêm sentindo. Então, fiquem à vontade. Isso. Muito bom. Mas vamos seguindo aí, então. Agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre como que as emoções influenciam as nossas decisões, né? Mas antes de falar sobre emoção e decisão, eu queria saber o seguinte: você consegue entender a diferença entre um e outro? Conta aí nos comentários. Vocês consideram uma pessoa mais emocional ou racional na hora de fazer as suas decisões? O que você se considera? Você é racional ou você é emocional? Mas agora vamos pincelar aqui o que seria uma coisa e outra, né? Qual que é a diferença? A pessoa que age com a emoção, a pessoa emocional é aquela pessoa que age com a emoção. Ou seja, ela age com amor, ela age com alegria. Por outro lado, ela age com a raiva, ela age com a inveja, né? Aquela pessoa emotiva. Ela age com a emoção. A pessoa racional já é aquela pessoa que age com a lógica. Como diz lá o Spock daquela série, para quem é mais antigo, né? Vida longa e próspera. Quem aí lá é 200, né? Dos 50 para lá, já sabe o que eu estou falando. Então, quem é racional age com a lógica. E quando é com a lógica, a pessoa analisa friamente antes de decidir. Mas o que é o ideal? É ser emocional ou ser racional? Na verdade, quem tem inteligência emocional, ela tem o equilíbrio entre as duas situações. Ela nem é só um e nem é só o outro. Ela tem o equilíbrio. Esse é o ideal para cada um de nós. Mas uma coisa é o ideal, outra coisa é o real. Né? Não é isso, Paty? Uma coisa é o ideal, outra coisa é o real. Né? Pega a chave aí, olha só. Então eu te pergunto, você já tomou alguma decisão que depois você se arrependeu por perceber que não estava tão bem emocionalmente? Eu já muitas vezes. Muitas vezes, meu Deus. Muitas vezes. Mas vamos analisar então a importância prática da inteligência emocional no dia a dia da gente. Pensa comigo. A emoção negativa, que elas existem, né? Como o medo, a ansiedade, a raiva. Essas emoções negativas, elas podem gerar confusão na mente, dificultando a compreensão com clareza. Quando você está nervoso, meu querido, não escolha esse momento para decidir nada, não. Fecha a sua boquinha, pensa, analisa. Se você vê a necessidade, sai de perto do outro. Porque você pode se arrepender arduamente depois. Tem coisas, por quê? Porque tem coisas que são inofensivas. Como coisas que são inofensivas? Nem tudo é ataque. Nem tudo é contra a Rosângela, nem tudo é contra a Patrícia, nem tudo é contra a Magna, nem tudo é contra a Alessandra, não, nem tudo é contra nós. Tem coisa que é inofensiva, né? Não são ataques, mas são ecos do passado que influenciam o presente. Como que é isso? Eventos relacionados, né? À humilhação, eventos relacionados à rejeição, ao sentimento de insuficiência, né? Que leva a pessoa a enxergar a ilusão de que tudo e todos são contra ele. Aí, naquele momento, daqueles sentimentos ruins, às vezes a pessoa pensa assim, tá me atacando. Não, não é ataque. Às vezes é um comentário inofensivo.
Às vezes é algo sem tanta importância e relevância, mas a criancinha que está aí dentro de você, que sofreu lá atrás com humilhação, com rejeição, com abandono, né? Com a necessidade de ser tudo para todos, aquela pessoa se sente atacada. Por quê? Porque ela não tem ainda a alma curada. Então, ela não tendo essa alma curada, essas emoções negativas vão trazer um peso sobrenatural sobre a pessoa. Aí a pessoa vai ser aquela pessoa explosiva. Qualquer coisinha, bum! Né? Por que essa explosão? Porque tem coisa que tem que ser tratada. Tem coisa que precisa. Às vezes o sentimento lá de trás, porque a criança generaliza tudo. A criança vê, ela vê com outro olhar. Quantas vezes eu visitando o meu passado, eu percebi, gente, eu entendi tudo errado. Era só amor. Era um jeito diferente de me amar, de me abraçar. Era só amor, mas eu entendi como rejeição, como abandono, como humilhação, né? Aí a gente cresce e leva isso para a vida. A pessoa fica assim no estado de alerta constante. Tudo que acontece, o mundo é perigoso, então eu vou explodir. Eu vou explodir, eu vou estourar, porque é a minha defesa. O que mais acontece? Gente, isso é terrível. É terrível. Eu passei por esse caminho, não é fácil, tá? Traz muito sofrimento. Aí as pessoas que estão assistindo pensam, não, fulano é tão agressivo, tão explosivo, mas fulano está sofrendo por dentro, porque ele está se protegendo. Ele está só se protegendo, né? Mas quem vê por fora só vê a explosão. Mas a gente pensa dessa forma, Patrícia, mas tem um outro lado, que é as emoções positivas. Ah, mas peraí, emoções positivas é sempre tão bom. Não é o pensamento que vem, Patrícia. Mas quando Sim. tem assim, emoções positivas, a gente tem que lembrar que essas emoções também podem ser um pouco perigosas. A euforia, por exemplo, né? A euforia, por exemplo, também pode ser perigosa. No momento de euforia, você pode fazer algo e se arrepender depois. Mesmo no momento de alegria, uma emoção boa, né? O que eu entendo com isso? Todo excesso pode ser danoso. Mais uma vez eu volto para o equilíbrio. Todo excesso pode ser danoso, né? Então a inteligência emocional, ela permite, quando a pessoa tem a inteligência emocional, ela permite assim identificar o que essa decisão vem da razão ou essa decisão vem da emoção. Vamos dizer, é o coração ou a mente? A gente precisa de ter essa parada para analisar, decidir com base em valores e não só em sensações do momento. Isso é fundamental. Dar aquela pausa, né? Ah, mas eu não consigo, quando eu vejo eu já explodi. Ó, terapia, viu? Tô aqui, me chama. Patrícia tá ali, chama a Patrícia, vamos fazer terapia. Vamos buscar esse equilíbrio. É possível. É possível, né? Aí eu te pergunto, o que é que normalmente te desestabiliza emocionalmente antes de tomar decisões? Escreve aí no comentário. Coloca aí o que é que te desestabiliza. Ou será que você é aquele tão equilibradinho que nunca saiu do prumo? Se você é esse equilibrado que nunca... Ah, nós vamos ter que chamar a NASA para te analisar. Não é isso, Patrícia? Mas a gente tem aí alguns passos práticos, né, para desenvolver inteligência emocional e decidir melhor. Sobre isso, eu queria que a nossa colega aqui falasse um pouquinho. Mas antes que você fale aqui, Patrícia, vamos ver se tem algum comentário. Se alguém mais escreveu alguma coisa aqui. Ó, Vanessa entrou, seja muito bem-vinda. Vamos ver aqui se tem mais alguém. Lulu Rodrigues também entrou, seja muito bem-vinda. Maria Cristina. Deixa eu ver se tem aqui rapidinho. Ó, hoje eu aprendi a ser racional, mas também sou muito emocional, doce arte. Aí, olha só, racional e emocional, bacana. Só tem que encontrar o equilíbrio, porque os extremos
Não é interessante não, viu, gente? Jéssica Luiza também entrou. Magna Oliveira, eu sou muito emocional. Meu Deus, cuidado, Magna. Cuidado, porque a razão também tem que fazer parte. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, biblicamente falando, viu? Mais pra frente, fica aí ligadinho. Pamela Santos também, terapeuta, entrou, seja muito bem-vinda. Claudiana de Souza Teixeira, muito bem-vinda, Claudiana. Muito obrigada a todos vocês, gente. Mas fala pra gente aí, Paty. Tem, então, assim, alguns passos práticos. O que você pode deixar para quem está participando hoje, assim, realmente que possa ajudar essas pessoas a viver esse equilíbrio, essa inteligência emocional? Sim, tem alguns papéis práticos e eu trouxe 3 para vocês. Então, pega papel e caneta para vocês anotarem, para ir colocando em prática no dia a dia de vocês. Então, vamos lá. O passo 1, dê nome ao que você sente. Você não consegue lidar com algo que você nem sabe direito o que é, não é verdade? Você consegue lidar com algo que você nem sabe o que é? Não conseguimos. Então, comece a nomear. Pergunta para você mesma: o que eu estou sentindo exatamente? É frustração? É medo? É insegurança? Quando você coloca nome, fica muito mais fácil de lidar. Ou seja, porque você está identificando o que você está sentindo. E sempre quando você for falar sobre, prefira dizer: eu estou me sentindo assim, do que eu sou assim. Porque muitas vezes nós falamos que nós somos uma coisa que a gente só está apenas sentindo. Você está propondo, então, uma autoanálise? Seria isso? Sim, Olhar para exatamente. si mesmo. Olhar para si mesmo, entender os sentimentos. Eu tô frustrada? Eu tô com medo? Eu tô insegura? Entenda o que você está sentindo. Nomeie isso. Porque muitas das vezes você acha que você é uma coisa, sendo que você está apenas sentindo aquilo. Você não é. Você apenas está sentindo devido a algo que aconteceu na sua vida. Né, Rosângela? Porque tudo que a gente sente é devido a algo que a gente viveu. Os É nossos verdade. sentimentos, eles não vêm do nada. Sempre tem um motivo, ou seja, tem uma raiz. O passo Para 2. tudo tem uma explicação, né? Exatamente, é isso aí. Se regule antes de decidir. Esse é o passo 2. Nunca tome decisões no meio de um turbilhão emocional, porque muitas das vezes acontece isso. No calor da emoção, a gente quer sair ali tomando decisões, mas nunca tome decisão no turbilhão emocional. Não tome. Já deu a explosão ali, né? Se retira, se cala, se for possível. Não é assim, Paty? Porque a Sim, verdade, se você for falar ali, você vai falar coisa que você vai arrepender depois. Então, nesse turbilhão, no meio dessa tempestade toda, é melhor não precipitar, não avançar. é assim, é muito importante que você respira, dá um tempo. Se precisar, se afasta um pouco, né, Rosângela? Faz uma oração, escreve sobre o que você está sentindo, ou procure alguém de sua confiança para você desabafar sobre aquilo que você está sentindo, né? Igual a Mas Magna não, está falando aqui, ó, nós somos causa e não sintomas, né? Nós somos causa e não sintomas. Então a gente tem que focar em quê? Não é nas nossas emoções, não é nas nossas explosões. Nós temos que direcionar o foco, como você colocou muito bem aí. Vai fazer uma oração, vai escrever sobre aquilo que você está passando, né, Paty? Porque aquela explosão é consequência de sintomas. E nós não somos isso. Nós somos mais do que isso. Então, é procurar aquele momento de tranquilidade, analisar friamente, para ver com clareza o que está acontecendo. Excelente essas dicas, viu? Muito boas mesmo. Tem mais alguma?
Tem o passo 3. O passo 3 é conecte a decisão com os seus valores. Pergunta para você mesma: essa decisão combina com quem eu sou? Com o que eu acredito? Com o meu propósito? É, Então, você precisa se conectar com a decisão, com seus valores, né, Rosângela? Porque muitas vezes, quando nós estamos ali naquele calor da emoção, a gente não conecta com as nossas decisões com os nossos valores. verdade, é verdade. E, e é muito importante que a gente tenha essa conexão. Às vezes a gente vê isso até no meio cristão, por exemplo, né? A gente gosta, às vezes, de ostentar. Eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou isso, eu sou aquilo. Uma ostentação que hoje virou... Hoje está na moda, né? O tal do gospel. A realidade é essa. Não é assim? Aí, às vezes até quem não tem compromisso com Deus, de verdade, quer usar esse rótulo. Mas quando chega no momento da tempestade, parece que ele esquece. Eu já vi gente falar assim, não, na hora se mexe comigo, na hora da raiva, eu sou preso na cruz com esparadrapo. Eu já ouvi isso. Eu desço da cruz, quebro o pau, depois eu volto para a cruz de novo. Misericórdia. A gente precisa de realmente perceber o nosso posicionamento, quem nós somos, e agir como tal, né? Inclusive no quesito emoções. Nós precisamos de mergulhar, de ter esse olhar também, né? Muito bem colocado, Patrícia. É agir de acordo com o nosso propósito de vida. O que você está Exatamente. levando? Qual a informação que você quer passar? Né? Com o que eu acredito. Exatamente. E aí eu quero fazer umas perguntas para vocês estar refletindo, e eu tenho certeza que essas perguntas vão ajudar vocês. A primeira pergunta é: eu estou fugindo de alguma coisa ou eu estou indo na direção certa? Boa. A segunda pergunta, vamos lá. Eu quero evitar a dor ou eu estou buscando crescer? Será que eu estou evitando uma dor ou eu estou buscando crescer? Esse crescimento fala de amadurecimento, né, Paty? Exatamente. Porque se eu Então, estiver fugindo da dor, eu não estou procurando crescer, não. Quem corre da dor é criança. Adulto encara. Adulto faz o que precisa ser feito. A criança corre. A criança chora, pega pirraça, né? Tudo isso exato. tem que ser colocado em questão aí, tem que ser lembrado. E aí, qual a sua análise? Você que está participando aí com a gente dessa live. Não me responde, não. É para você, né, Paty? Essa vai outra, tá? Rô, vamos ver a Ah, próxima. Essa decisão, ela respeita quem eu sou ou quem eu quero me tornar? hum, perguntinhas que eu tinha que ter há um tempo atrás, viu? Eu também. Eu tinha que ter passado por essas perguntas há um tempo atrás. São boas as perguntas que nos levam a pensar, né, Patrícia? A gente precisa de Exato. analisar a própria história e não passar pela vida de qualquer maneira, né? A gente está rindo e tudo aqui para tornar mais leve, mas isso é muito sério. São perguntas que a gente precisa de fazer. A gente precisa de ser confrontado de vez em quando, nos confrontar, né? Olhar para nós mesmos e fazer essas perguntas. Fazer com amor, né? Aqui a Magna já está dizendo, eu vou usá-las como uma cliente de segunda, na segunda deve ser, né? Isso aí, isso Isso aí. mesmo. E no final dessa live, não no final dessa live, mas essa live vai ficar gravada, né? Como sempre fica no Instagram. Quando encerrar essa live, quem quiser o PDF com esse conteúdo,
um resuminho desse conteúdo que a gente está passando aqui, eu vou estar disponibilizando o PDF. É só escrever lá, tá bom? Eu vou estar disponibilizando o PDF com esse conteúdo que a gente está passando hoje. Não na íntegra, é claro, mas um resuminho, né? Que acaba que é muita coisa, a gente não tem condição de passar tudo. Mas, vamos lá, que bom que está sendo útil para alguém aí, né, Paty? E realmente são perguntas que a gente precisa fazer para a gente mesmo, em todo, qualquer momento. Até porque é muito importante que a gente se conheça, né, Rô? Sim, Que a gente sim. conheça, que a gente acolha a nossa criança interior, porque pode ser que ela está gritando, né, precisando de ajuda. É. E muito Uma coisa que a nossa mentora fala, a Alessandra, eu acho muito interessante, enquanto nós éramos crianças, nós dependíamos dos nossos cuidadores, né? Nós dependíamos do nosso pai, da nossa mãe, alguns da avó, do tio, de quem cuidou quando criança. Agora que nós somos adultos, nós somos os nossos cuidadores. Ou seja, a criança que existe em mim precisa ser acolhida por quem? Pela mãe, pelo meu pai? Não. Já tiveram o tempo deles. A criança que existe dentro de mim precisa ser acolhida por mim. A criança que está dentro da Paty, você está com qual idade mesmo, Patrícia? 30. Tem mulher que não gosta de falar, não, mas eu sei que você é curada. Mas a criança que está dentro da Paty, que está com 30 anos hoje, depende da Paty, né? Então, hoje nós somos os nossos cuidadores. Então, se nós somos os nossos cuidadores, nós precisamos fazer as perguntas e investigar na criança que ainda existe dentro de nós, porque ela faz parte de nós. A realidade é essa, gente. Eu estou com 52 anos, mas eu ainda tenho lembranças da minha infância. Por quê? Porque aquelas lembranças estão aqui dentro. Então, o corpo envelhece, mas a alma continua ali dentro, né? Então, hoje, sou eu que posso entrar na minha história, na minha lembrança e trabalhar a minha história. Como? Através do processo terapêutico. A realidade é essa. Até hoje eu não conheço outro caminho, não, tá? Para trabalhar essa criança interior, não conheço, né? Mas nós somos os nossos cuidadores. Não adianta a gente ficar lamentando, fez isso comigo, fez aquele outro. Não, você precisa entrar dentro de você, olhar para você, se acolher, se abraçar, tá? É um caminho que a gente precisa fazer. Todo mundo, todo mundo. Estou usando, inclusive, Patrícia, um slogan agora. Antes de fazer filho, faça terapia. Tá? Antes de fazer filho, faça terapia. Por quê? Porque quando nós analisamos a nossa história de infância, a gente vê quanto que os nossos pais, por falta de conhecimento, erraram com a gente. Não é a realidade? Aí você faz a terapia, percebe isso, quando chegar a hora de você cuidar dos seus filhos, das suas crianças, né? Você não vai errar tanto. Você vai estar mais equilibrado, mais estabilizado. Então, o slogan agora é esse. Antes de fazer filho, faça terapia, melhore o seu emocional, trabalhe na sua inteligência emocional. Alguma coisa para acrescentar, Paty? Não, não. Gostei muito, porque muitas das vezes nós repetimos os padrões dos nossos pais, né? Sim, sim. Porque, É o que mais acontece. porque quando a gente não tem consciência que certas coisas nos feriram, a gente acha que é aquela forma que os nossos pais nos educou, que é a forma que nós devemos educar os nossos filhos, né? Então é muito importante que você faça terapia para você ter consciência. O que doeu ali na minha infância? Para que você possa Qual foi a repetir, crença, né? para que você não possa repetir esses comportamentos. Nossa, Exato. amém, Ângela, sensacional. Mas olha só, agora então, meus queridos, né? Continuo comentando aí, dá coraçãozinho que a gente gosta bastante, viu? São muito bem-vindos. Mas eu queria comentar com você, hoje eu estava fazendo a leitura diária, né? Da Bíblia, quando falo leitura diária, é a leitura da Bíblia. Graças a Deus, estamos encerrando mais uma vez nesse mês
completando aí a leitura da Bíblia por completo em 9 meses, né, através do aplicativo, a gente consegue ir pelo celular. Mas fato é, hoje eu estava fazendo a leitura e audição do livro de Filemon, uma das cartas paulinas. É um livro de um capítulo só, pequenininho, mas pensa num livro intrigante. Quando eu estava fazendo essa leitura, eu falei assim, meu Deus, que chave é essa? O que está acontecendo aqui, né? Aí o que eu quero compartilhar com vocês? Que a inteligência emocional é algo que a gente pode desenvolver, né? Mas que nós que cremos, né, no Espírito Santo, que é o nosso conselheiro, ele nos ajuda até nisso. A gente pode desenvolver, mas o Espírito Santo, ele nos ajuda. Ele traz o quê? Nos ajuda a trazer paz onde é confusão. Onde eu quero chegar? Olha só, nessa carta paulina de Filemon, ali é um exemplo prático e, ao mesmo tempo, inspirador de inteligência emocional. Quando eu estava lendo, eu falei, gente, Paulo é o cara. Eu falei, meu Deus do céu. Apóstolo Paulo, fantástico. Eu já sou encantada, né? Mas agora, voltando aqui para a terapia, pensa comigo. Olha só, nessa carta, ele fala, essa carta é para Filemon, mas ele está tratando de uma situação vivida com Onésimo, que era um escravo que fugiu. Naquela época era permitido ter escravo. Estava tudo bem, ok, né? Aí o que acontece? Aquele escravo foge de Filemon, Onésimo, e vai parar exatamente onde o apóstolo Paulo está. O apóstolo prega para ele, ganha ele para Jesus e o escravo tem a vida modificada, transformada. Aí Paulo começa a fazer o que então? Ele vai escrever uma carta para o dono de Onésimo, pedindo que venha a acolher Onésimo. Agora, não mais simplesmente como escravo, mas como um irmão. Pensa comigo. Ele se coloca, Paulo, ele se coloca no lugar de Onésimo, como escravo, né? O escravo que fugiu, mas ele também considera, ou seja, ele tem um cuidado de analisar os sentimentos e os direitos de Filemon. É como se dissesse que Paulo estava ali no meio dessa tempestade que a Paty falou ali, daquela turbulência toda, né? E agora, como é que eu faço? De um lado eu tenho um cristão que o escravo fugiu. Do outro lado eu tenho um escravo que agora também se tornou um cristão. Aí, quando os dois são cristãos, além de um ser dono do outro, eles se tornam irmãos. Foi a hora que Paulo precisou de fazer uso de quê? Da inteligência emocional, Paty. Ele precisou de usar a inteligência emocional para criar ali o equilíbrio entre as duas situações. Olha que coisa interessante. Ele revela, então, uma maturidade emocional, um domínio próprio, empatia. Ele se colocou no lugar dos dois. Ele não tomou partido. Aí ele usou o quê? Uma comunicação assertiva, né? Ele usou um senso de responsabilidade, mas ao mesmo tempo ligado ao amor. Ele não foi favorável a um e nem ao outro. Ele foi favorável aos dois. Ele diz para Onésimo, você vai voltar e você vai servir ao seu senhor, a Filemon, como se você estivesse servindo o próprio Cristo. Olha a orientação que ele deu para o escravo. Você não vai deixar de ser escravo porque você aceitou Jesus, não. Você não vai ser senhor de si porque você aceitou Jesus, não. Você vai continuar servindo ao seu senhor, que é Filemon, como se estivesse servindo ao próprio Deus. E por outro lado, ele fala com Filemon para receber Onésimo, não para poder dar para ele a carta de alforria, não, mas para tratá-lo como um irmão. Você não vai deixar de ser dono, mas você vai tratar como um irmão. O que Paulo fez ali, meus queridos? Entenda isso. Olha que coisa bacana, né? Ele pegou esse tempo de tensão e ele demonstrou ali claramente uma inteligência emocional fora da curva, né? Se você ler essa carta, é um capítulo só. Tenha curiosidade. Um capítulo só é pouca coisa.
Lê lá que você vai entender com mais clareza ainda isso que eu estou te contando, né? Ele encontrou ali um equilíbrio, tá? Ele conseguiu estabelecer a paz ali, naquele momento. Isso é tremendo, isso é muito legal mesmo. Lidar bem com pessoas, né? É sinal de inteligência emocional. Saber contornar as situações. Mas nós já estamos encerrando aqui. A Magda falou, já volto, Preciosas. Volta mesmo, vai ser bom. Creio que ela deve ter tido alguma necessidade ali, né? De ausentar um pouquinho. Mas nós já vamos encerrar aqui, né, Paty? Foi muito bom mesmo. Eu quero encerrar essa live com essas perguntas. Quais são? Qual foi a decisão que você tomou com inteligência emocional que deu certo? Que você tomou decisão, você tomou com inteligência emocional que deu certo. Outra pergunta. Você costuma arrepender mais por agir no impulso ou por não agir? São perguntinhas que a gente deve levar para a vida, tá? Isso também é uma autoanálise. Por que eu estou te perguntando isso? Porque a realidade é, você merece tomar decisões com mais leveza, com sabedoria e com paz, tá? Todos nós merecemos, tá? Então, as coisas ruins que nós vivemos, nem sempre é nosso merecimento. Geralmente são consequências de coisas que nós nem escolhemos viver. Sim? Você está me entendendo? Mas, com relação a decisões, você merece ter essa leveza. Então, a proposta é, comece hoje, prestando atenção nas suas emoções antes de decidir. Não seja precipitado. Comece hoje. E, contudo, você tentar e não conseguir, precisar de ajuda, nós estamos aqui para ajudar mesmo. Conta com a gente. Conta com a gente. Aí você pode pensar assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar terapia. Quando a gente vê a importância, a gente dá um jeito. No entanto, nós não estamos aqui só para vender terapia, né, Paty? Nós estamos aqui com a intenção de ajudar vocês que estão assistindo essa live ou vão assistir depois. Se você tem alguma dúvida, né? Tá difícil, me dá uma dica, me ajuda. Escreve, deixa aí no comentário, depois na live salva, né? Deixa escrito aí, a gente está aqui para ajudar. Dentro das possibilidades, a gente entra em contato, a gente faz, de repente, uma outra live falando sobre o seu problema, a situação que você está vivendo, dando mais direcionamento. Nós estamos aqui para somar com você, tá? Nossa intenção é que nós estamos aqui só para vender terapia, não. Nós estamos aqui para ajudar, porque o nosso compromisso é com pessoas. O nosso compromisso é realmente te ajudar. Essa é a nossa maior intenção. A realidade é essa, tá certo? Então, se essa live fez sentido para você, conta aí no comentário, manda esse link para alguém, talvez salva essa live aí para você assistir depois, né? Comenta alguma coisa lá no direct. A gente está aqui para contribuir com você, tá bom? Já estamos encerrando então, Paty. Se quiser deixar aí as suas considerações, fica à vontade. Eu quero agradecer a vocês por terem estado aqui com a gente. Espero que vocês possam sair daqui inspiradas a cuidar das emoções de vocês e com aquele desejo de se conhecerem mais, né, Rô? E eu quero deixar um recado para todas vocês aqui. Fica aqui o meu abraço, então, também. E como eu disse, essa live vai ficar salva, né? E você que tem interesse nesse conteúdo, no resuminho dessa live, escreve depois da live salva. Porque o que a gente escreve agora, durante a live, não fica salvo. Então, qualquer coisa que você quiser comentar e tal, para a gente ter acesso aos seus comentários, é depois que a live ficar salva e disponibilizada no Instagram, tá? Aí, se você quiser o resuminho em PDF, você vai escrever quero, e eu vou estar entrando em contato, mandando para você, tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Gratidão. Semana que vem, se Deus quiser, se Deus permitir, vamos ter mais uma live aqui. E assim vamos nós caminhando. E você que não nos segue, entra aí, nos ajude, tá? Essa questão de estar seguindo é muito importante, até mesmo porque o Instagram está entrando aí com uma novidade
um pouco difícil, um pouco pesadinha para a gente que está começando. Que novidade é essa? Só vai poder fazer live quem tiver, me parece que, no mínimo, 1.000 seguidores. Eu ainda não cheguei lá, não. Eu preciso da sua ajuda para isso. Tá bom? Se puder estar me seguindo. Gratidão. Muito obrigada a todos vocês. Beijo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigada, Paty. Ó, tá aqui dentro, viu? Você também. Tchauzinho. Até semana que vem. Até a próxima live. Creio que vai ser na sexta-feira. E eu espero por vocês. Um abraço. Tchauzinho.